Bem, saudações calorosas a todos e sejam bem-vindos de volta à segunda parte da nossa apresentação. E após termos visto a fisiopatologia da malária, seguimos agora a apresentar o quadro clínico da malária. E como nós todos sabemos que estamos aqui em prol da MEDMOS, Medicina Aprofundada, e o nosso lema é nada mais, nada menos que uma doença ou uma semana. E esta semana, como vimos no primeiro vídeo, estamos aqui a abordar a malária de les a les, dos princípios ao fim. E depois de termos feito uma retrospectiva daquilo que é o seu historial, depois de termos conceituado a malária, o agente etiológico, meios de transmissão, bem como o ciclo biológico do agente etiológico da malária, neste caso o plasmódio, no primeiro vídeo. No segundo vídeo, seguimos mesmo a primeira parte, falando da fisiopatologia da malária, todo aquele manancial que ocorre em torno do quadro clínico da malária, o que quer dizer, uma vez que percebemos um pouco daquilo que é a fisiopatologia, agora podemos avançar com o quadro clínico. Bem, então, este quadro clínico não terá uma apresentação diferente, continua sendo apresentada por mim, Alvido Bernardo Maviraca, e quiçá as próximas apresentações algum colega do grupo possa vir a apresentar. E as apresentações, como disse logo no princípio, não é? Estão mesmo a decorrer aqui na cidade capital da província de Nampula. Para quem não a conhece, então podemos aqui ver no mapa, o mapa aqui de Moçambique está todo vermelho, excepto uma província, que está em amarelo. Então, sem mais delongas, podemos aqui avançar com aquilo que é o quadro clínico da malária. Bem, antes mesmo de falarmos daquilo que é o quadro clínico da malária, eu gostava, na verdade, de dizer alguma coisa, de fazer uma coisa muito importante aqui, não é? Que é mesmo, antes de avançarmos falando daquilo que é o quadro clínico, é muito importante percebermos aquilo que é o período de incubação da própria malária. E este período de incubação, não é? O período de incubação aqui vai variar em função daquilo que é o tipo de espécie de plasmódio que acomete o nosso paciente. Neste caso, por exemplo, para o plasmódio falciparum, varia de 9 a 14 dias o período de incubação. Este é o período necessário para que o plasmódio falciparum comece a causar sintomas no nosso paciente. E para o plasmódio vivax, varia de 12 a 17 dias. Para o plasmódio malarii, de 18 a 14 dias. E, finalmente, para o plasmódio oval, varia de 16 a 18 dias. O que quer dizer, são períodos de incubação e estes períodos de incubação vão variar em função da espécie. Isto quer dizer, são espécie dependentes. Então, em função da espécie, se a espécie é falciparum, é vivax, é malaria ou oval, então esse vai levar muito tempo, ou um período de tempo mais elevado em comparação ao outro, para que ocorram os primeiros sinais e sintomas. Então, uma vez que nós aqui percebemos aquilo que ocorre ao longo dos primeiros momentos, ou quanto tempo leva para ocorrerem os primeiros sinais e sintomas na malária, então podemos aqui avançar falando mesmo daquilo que são os sinais e sintomas. Numa fase inicial, não é? A fase sintomática inicial é caracterizada por um mal-estar. Então, primeiro, o indivíduo vai sentir o mal-estar. Após este mal-estar, o indivíduo vai sentir cefaleias, não é? Vai ter cefaleia e depois daí um cansaço e mialgia. Só que estes sintomas, que nós chamaríamos aqui de sintomas prodrômicos, não é? Então, estes sintomas iniciais precedem a clássica febre da malária, que é o sintoma-chave,
o fecho de tudo. Então temos aqui a febre da malária. Então a febre da malária é precedida por mal-estar, cefaleia, cansaço, mialgia. Não é? E depois aí nós temos a febre. Mas antes de começarmos aqui a descascar cada sintoma, era muito importante sabermos que existe uma tríade clássica da malária. E essa tríade clássica da malária é constituída por febre, em primeiro lugar, cefaleia e mialgia. Então, se nós estamos com um indivíduo, um paciente, e que este nosso paciente nos apresenta febre, cefaleias e mialgia, o diagnóstico provável, o provável diagnóstico é mesmo malária. Então, mas não podemos avançar porque há outras doenças que também podem cursar com isto. Mas o que nos vai mesmo dizer que este paciente tem ou não a malária são os testes laboratoriais, que veremos em diante quando estivermos a falar dos meios de diagnóstico. Muito bem, então estava aqui mesmo a frisar a tríade da malária, e esta tríade é mesmo constituída por febre, em primeiro lugar, cefaleias e também mialgia. Continuando mesmo com o quadro clínico, dizer que o acesso malárico, este acesso malárico, aqueles sintomas que ocorrem a nível da malária, independentemente daquilo que é a sua espécie, existe uma fase prodrómica, como nós vínhamos aí dizendo, como nós vínhamos aqui falando, né? Estava a dizer que independentemente da espécie, seja ela falciparum, malaria, por aí, existe, na verdade, uma fase prodrómica caracterizada por sintomas iniciais, tais como o mal-estar, já vimos, a cefaleia, o cansaço, mialgia, que podem preceder, de certa forma, o chefão de todos os sintomas, que é a febre, né? Que é a febre. Os sintomas ora mencionados são devidos à ruptura das hemácias. Então, esses sintomas que nós estávamos aqui a mencionar, neste caso, mal-estar, cefaleia, cansaço, assim como o sintoma mãe, neste caso, febre, são todos estes resultantes da ruptura das hemácias, como nós explicamos ali no momento inicial em que nós estávamos aqui a ver a fisiopatologia. Então, uma vez que há ruptura das hemácias no final da esquizogonia, havendo esta ruptura das hemácias, então, como consequência, o indivíduo vai começar a manifestar a doença. Então, vai ter aquilo que são os primeiros sinais da doença, não é? Aquilo que nós chamaríamos de acesso malárico, não é? Acesso malárico. E este acesso malárico, ou esses sinais, sintomas, são geralmente acompanhados de calafrio e sudorese. Então, primeiro, haverá estes indivíduos que vão acompanhar o indivíduo, quer dizer, o paciente malarígeno vai apresentar primeiro mal-estar, cefaleia, cansaço, mialgia, mas antes disto, depois disto, este indivíduo pode ser também acompanhado por sudorese ou calafrio. E após algum período vem sintoma mãe que é a febre característica da malária, que vai variar em função do tipo de plasmódio. Isso veremos se será uma febre terça benigna, terça maligna, por aí em diante. Mas estas febres vão variar, os sintomas variarão em função do plasmódio em questão, o plasmódio que acometeu o nosso paciente malarígeno. Muito bem. E como nós vínhamos aí dizendo que quem quer saber os porquês aqui dos sintomas advirem da ruptura das hemácias, é mesmo preciso voltar ao audiovisual referente à fisiopatologia, lá está explícito quase tudo. E a fase de sintomas iniciais, esta fase de sintomas iniciais, que é a chamada acesso malárico, vai coincidir, na verdade, com a ruptura das hemácias no final da esquizogonia, como nós vínhamos especificando ali, como nós vínhamos dizendo, e é acompanhado
calafrio e sudorese, como podemos aqui ver. Mas há uma coisa que é muito importante que nós podemos aqui informar. É que este período de sintomas iniciais dura em média 15 minutos a 1 hora. Então, esse período vai durar de mais ou menos 15 minutos a 1 hora. E depois destes 15 minutos a 1 hora, então, segue-se a uma fase febril. Vai seguir-se à febre, que é sintoma primordial, sintoma mãe. E esta febre pode atingir valores iguais ou superiores a 41 graus Celsius. Então, quer dizer que não é algo de brincadeira, é uma febre terrível, não é? Uma febre acima de 41 graus. Muito bem. Mas, apesar disso, não é? Apesar disto aqui tudo, em que este indivíduo vai sentir-se mal, após 2 horas a 6 horas, como podemos aqui ver, após um período de 2 horas a 6 horas, ocorre o desfervescência, a desfervescência seria o indivíduo vai passar, deixa, ou vai arrefecendo o corpo aos poucos. Ele vai baixando a febre aos poucos. E o paciente apresenta sudorese profusa e fraqueza intensa. Neste momento em que ele vai arrefecendo o corpo, vai ter uma sudorese, não é? Porque está ali a perder muito calor, por isso vai suar, e também vai ter fraqueza intensa. Depois de algumas horas, os sintomas desaparecem e o paciente sente-se melhor. É como se ele não tivesse nada. Mas este período é um período enganador para o próprio paciente, porque nesta fase em que este paciente sente-se um pouco melhor, é mesmo porque, não é? É mesmo porque ainda está-se a preparar para a fase seguinte, a fase de ruptura de outras hemácias, e os sintomas vão continuar. A febre, na verdade, na malária é intermitente, porque depende da ruptura de uma quantidade suficiente de hemácias e, contudo, hemácias e esquizontes maduros. Então, estamos aqui a dizer que febre é intermitente na malária, como nós todos sabemos, mas essa intermitência da febre na malária vai, de certa forma, depender daquilo que é a ruptura das hemácias, assim como dos esquizontes maduros a nível do sistema circulatório. Também é que salientar o seguinte: os sintomas da malária dependem do tempo de duração dos ciclos eritrocíticos de cada espécie, como nós vínhamos aqui dizendo, não é? Então, como vão ser espécie dependentes, vão depender do ciclo de duração, do ciclo eritrocítico de cada espécie. Portanto, a periodicidade desses sintomas está na dependência do tempo de duração dos ciclos eritrocíticos de cada espécie de plasmódio, sendo 48 horas para falciparum, vivax e oval. Estamos aqui a dizer que nós teremos uma malária terça, que é de 48 em 48 horas. Então, o indivíduo pode ter uma febre hoje, depois de 48 horas, ele, quer dizer, ficar 48 horas sem a febre e após 48 horas apresentar a febre novamente. Então, uma febre intermitente, ou os sintomas são intermitentes, mas vão depender, na verdade, daquilo que é o período do ciclo eritrocítico, não é? A duração do ciclo eritrocítico de cada espécie, sendo 48 horas para Plasmodium falciparum, vivax e oval, e 72 horas para o único Plasmodium malariae, não é? E que a sua malária é conhecida como malária quartam, ao passo que a malária causada pelas 3 últimas espécies que nós aqui podemos citar, neste caso falciparum, vivax e oval, é conhecida como malária terça. Então, a benignidade e a malignidade dessa malária, né, vai variar em função daquilo que nós podemos aqui explicar um pouco mais. Mas antes disso, gostava de chamar o texto, né? Gostava mesmo de chamar o texto para percebermos bem em que consiste a malignidade e benignidade. Bom, primeiro, nós estávamos aqui a dizer que os sintomas vão variar. Sintomas variam
Os sintomas variam. E uma vez que estes sintomas variam, o que é que nós estamos aqui a dizer? Que eles variam em função de espécie, bem? Em função de espécie do próprio plasmódio. Neste caso, nós podemos aqui ter, estamos aqui a dizer que vão variar em função do que? Espécie. E se nós temos, por exemplo, falciparum, oval e vivax, então, estes aqui, os seus sintomas, esses tipos de plasmódio, os seus sintomas vão em torno de 48 a 48 horas. De 48 em 48 horas. Então, estamos aqui a dizer que para estes aqui, teremos sintomas de 48 em 48 horas. De 48 em 48 horas. Por quê? Por que é que nós teremos sintomas de 48 em 48 horas? Bom, nós teremos sintomas de 48 em 48 horas porque estes sintomas vão depender do período eritrocítico dessas espécies. Então, para essas espécies, o período eritrocítico varia de 48 em 48 horas. O que é isso do período eritrocítico? É aquele período em que o merozoite, como nós vimos ali quando estávamos a explicar o ciclo do plasmódio, o ciclo de vida do plasmódio, nós dissemos que o merozoite, após o rompimento dos hepatócitos, os merozoites são liberados para a corrente sanguínea. E estes merozoites, quando chegam à corrente sanguínea, eles vão parasitar as hemácias. Após a parasitemia das hemácias, após parasitarem as hemácias, o que é que vai acontecer? O que vai acontecer, é verdade, é que dentro das hemácias, o ciclo de reprodução continua, não é? O ciclo de reprodução continua. O merozoite pode se transformar em trofozoite em esquizonte em merozoite, assim sucessivamente. Até que esta hemácia fique saturada de várias espécies no seu interior e esta rompe. Quando esta rompe, não é? Nós já temos aí o ciclo completo, o ciclo eritrocítico completo. O merozoite, depois do rompimento do eritrócito, vai acometer a um outro eritrócito que não foi antes acometido. Então, esse período da invasão do merozoite ao eritrócito, até o rompimento deste eritrócito, depois várias replicações no seu interior, leva em média 48 horas para falciparum, oval e vivax. Por outro lado, nós também estávamos aqui a dizer que existe uma espécie, neste caso, estaríamos aqui a falar do plasmódio malariae. Então, para o plasmódio malariae, nós dissemos o quê? Para este tipo de plasmódio, não é? Os seus sintomas variam de 72 a 72 horas. Isto quer dizer, a cada 72 horas é que este tipo de plasmódio vai causar os seus sintomas. Então, por que que isto acontece assim? Bom, isto acontece assim porque também para esta espécie de plasmódio, o seu ciclo eritrocítico dura, em média, 42 horas. Escassa média de 3 a 4 dias, aqui de 2 a 3 dias. Por isso, os sintomas é de 3 em 3 dias e aqui os sintomas são de 4 em 4 dias. Eis a razão que para todo aquele tipo de malária, em que os seus sintomas ocorrem de 48 em 48 horas, é designada de malária. Esta aqui é designada de malária tersa. Então, temos aqui a malária tersa. Então, teríamos aqui a malária tersa. A malária tersa. Ao passo que aqueles em que, já para a malária causada pelo plasmódio malariae, em que os seus sintomas ocorrem de 72 a 72 horas, então o tipo de malária que é causada por esse tipo de plasmódio, por essa espécie de plasmódio, será diferente daquela malária causada pelas 3 espécies ora mencionadas. Então, neste caso, nós teremos malária
malária quarta. Então, teremos aqui a malária quarta. Então, estamos aqui a dizer que malária terça para todas essas espécies aqui, ora mencionadas, estamos aqui a falar de Vivax, oval e também do Plasmodium falciparum, vão causar a malária terça. Ao passo que para o Plasmodium malariae causa a malária quarta. Hein? A malária quarta. Bom, gostava mesmo de trocar aqui a cor. My God. Ok. Então, estamos aqui a dizer. Deixa eu ver para aqui. Estava mesmo a trocar de cor. A malária vai levar a malária quarta. Então, dentro desta malária terça, é aqui onde eu queria chegar, não é? Dentro desta malária terça, há uma coisa muito importante que nós podemos aqui também perceber. Esta malária terça, ela vai dividir-se em terça benigna e terça maligna. Então, quando é que nós podemos dizer que a malária terça é conhecida como benigna? Hein? Teremos aqui terça benigna e, por outro lado, nós teremos a terça maligna. Bom, a terça benigna é aquela malária terça que é causada por Vivax e oval. Por que é benigna? É benigna porque esta é menos letal, é menos fatal. Ao passo que a malária maligna, como o nome diz, é aquela malária causada, é aquela malária terça maligna, é aquela malária terça causada por Plasmodium falciparum. E como nós vimos de antemão, quando nós estávamos aqui a falar da fisiopatologia, nós dissemos há bem pouco tempo, no vídeo anterior, que o Plasmodium falciparum é o mais letal, ele tem uma parasitemia elevada, isso quer dizer, pode até chegar a parasitar em torno de 20% dos eritrócitos do organismo humano, e a letalidade para este parasita é maior. Sendo esta letalidade maior, e ele também vimos que a causa dessa letalidade, a causa da sua malignidade, está mesmo patente ao tipo de eritrócitos que ele vai acometer. Ele acomete a todos os tipos de eritrócitos, tanto eritrócitos velhos, jovens, não é? Então, esta aqui não escolhe. Ao passo que oval e Vivax, nós vimos que só vai acometer a eritrócitos jovens. Então, vamos lá perceber aqui porquê desta malignidade. Bom, podíamos aqui desenhar uma bolinha bem grande. Então, vamos supor que estamos ali diante da corrente sanguínea, não é? Estamos aí dentro da corrente sanguínea. Então, no interior daquela corrente sanguínea, nós temos hemácias jovens e temos hemácias jovens e velhas, não é? Então, vamos supor, temos hemácias adultas e hemácias jovens. Então, vamos supor que tudo aqui que está pintado a vermelho seja hemácias adultas. Então, temos aqui hemácias adultas, não é? Hemácias adultas, hemácias adultas, hemácias adultas. E por outra, nós podemos aqui representar as hemácias jovens a verde. Então, temos aqui as hemácias jovens, hemácias jovens, hemácias jovens, os reticulócitos neste caso. Então, temos aqui reticulócitos, 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 por aqui e preenchemos. O que é que vai acontecer? Como nós vínhamos dizendo que para o Plasmodium vivax e oval, para esses dois tipos de Plasmodium, eles acometem apenas a hemácias jovens. Então, vamos supor que ele vai, destrói, né? Identificou, destruiu, identificou, destruiu. Então, vai identificando e vai destruindo só as hemácias jovens, né? As hemácias jovens.
Então, se destroem as hemácias jovens, apenas hemácias jovens, quer dizer que nós teremos aqui um período significativo das hemácias velhas a aguentar o indivíduo, e neste período em que vão aguentando o indivíduo, não é? Não representamos a destruição das hemácias jovens. O amarelo ali vai representar que está a destruir. Então, vem aqui, destruiu. Não saiu como devia. Não saiu como devia. Bom. Ok, mas a ideia vai ficar. Bom, então, destruiu as hemácias, vai destruindo as hemácias jovens de 48 em 48 horas. E nesse período, nesse ciclo, nós podemos ter as hemácias velhas a aguentarem o próprio indivíduo, e enquanto vão ali a exercer a sua função, as hemácias velhas, as hemácias jovens vão estando sendo preparadas, vão estando sendo produzidas a nível das células-tronco, né? Então, enquanto essas estão sendo preparadas, por isso a letalidade para esse tipo de plasmódio é menor. Já imaginemos para o plasmódio falciparum, em que ele vai acometer a todo tipo, ele não escolhe. Então, destrói velhos, destrói jovens, e isso é fatal. Enquanto o indivíduo já espera a produção de novas hemácias, é tarde demais para que este indivíduo venha a aguentar com a pressão. Por isso mesmo, o plasmódio falciparum é letal, por isso a malária que este causa é chamada de malária tersa maligna, ao passo que a malária causada pelo Uval e Vivax é benigna. Bom, espero eu ter explicado aquilo que ocorre, a diferença entre a malária benigna e a malária maligna, por aí em diante. Ok, podemos avançar, não é? Podemos aqui avançar. Vamos agora falar de cada sintomas de uma forma específica. Podemos aqui falar de cada sintoma de uma forma específica, mas antes disso, vamos dividir a malária em dois tipos. Nós temos a malária não complicada e a malária complicada ou grave, né? Sintomas da malária não complicada. Então, na malária não complicada, nós temos febre e calafrio como primeiros sintomas que nós podemos apresentar. Uma grande maioria dos pacientes, não é? Uma grande maioria dos pacientes. Mas antes de falarmos dessas, de febre e calafrio, era bom salientar o seguinte, que as manifestações clínicas que nós podemos ter em conta aqui nesta fase, na malária não complicada, são comuns para todo tipo de espécie. Quer dizer, as manifestações clínicas da malária não complicada, tanto para falciparum, vivax, oval e assim como o malari, vão ter todos estes os mesmos sinais e sintomas. Eles são comuns, não é? Eles são comuns para todos. Sendo destacados aqui a debilidade física, o indivíduo pode ter alguma debilidade física, náuseas, vômitos na fase aguda. E o exame físico, se formos a fazer aqui um exame físico a este paciente, o paciente apresenta-se asténico, pálido e com baço palpável, em alguns casos, não é? Isto é, ele pode apresentar uma esplenomegália em algumas situações. E a tríade principal, nós vimos ali aquela tríade que pode fechar o quadro clínico de um paciente malarígeno, em que falávamos da febre, citamos, para além da febre, citamos aqui, se a memória não me falha, mialgia, e também citamos cefaleia. Muito bem. Bom, podemos agora falar daquilo que nós queríamos bem abordar. Bem, que eu, na verdade, queria aqui dizer, que eu queria mais ou menos
falar é nada mais, nada menos que começarmos mesmo falando da febre e de calafrios. O que é que acontece? É que uma grande maioria dos pacientes malarígenos, neste caso, uma grande maioria dos pacientes malarígenos, né, têm febres intermitentes. Eles vão ter febres intermitentes e calafrios. Só que nós vimos porquê a intermitência dessas febres. Né? De 48 horas, quando infectados por Vivax e Uval, e em intervalos de 72 horas, quando infectados com malária. E nós, de antemão, nós vimos que Vivax, Oval e Falciparum podia ser de 48 em 48 horas o seu ciclo eritrocítico. Mas aqui há um porém. Já para os pacientes infectados por Falciparum, pacientes infectados com o Plasmodium falciparum, a característica principal é que têm febre e calafrios irregulares e raramente têm um ciclo regular de sintomas de 48 horas, apesar de seguir aquilo que é um ciclo eritrocítico de 48 em 48 horas, devido à sua reprodução assexuada. Então, estamos aqui a dizer que, apesar do ciclo eritrocítico do falciparum ser de 48 em 48 horas, os sintomas de falciparum na sua malária não vão seguir rigorosamente a este ciclo. O que quer dizer, pode ter aqui uma característica irregular. Quer dizer, pode o indivíduo ter uma malária de 12 em 12 horas, uma malária de 24 em 24 horas, ou de 48 em 48 horas, porque o falciparum, como nós vimos, é o mais letal, tem uma parasitemia elevada. Então, devido a esses todos os fatores que nós citamos aqui, a quanto da nossa explicação da fisiopatologia, então estes todos podem ser o cerne daquilo que pode estar aqui a acontecer em torno da irregularidade que nós estamos aqui a dizer, a irregularidade dos seus sintomas. Bem, irregularidade desses sintomas. Ok, vimos aí. E o Ministério de Saúde, no seu manual em tratamento de malária, nos traz aqui quadro clínico típico de um paciente malarígeno com malária não complicada. Quais? Cefaleias, então aquele que faz parte daquilo que é tríade, né? Ok? Então nós teríamos aqui cefaleia, cansaço, dores articulares, não é? Artralgia neste caso, mialgia, desconforto abdominal, não é? Este desconforto abdominal pode-se traduzir em também que mais tarde podemos aqui ver como diarreias, o indivíduo pode apresentar diarreias, assim como dores de barriga e também vômitos, não é? Podemos ter mal-estar geral, febres, com uma temperatura axilar acima de 37,5 graus, não é? Ou mesmo uma história de febre, o indivíduo pode dizer, eu tive febre há 2 dias, há 1 dia, então não deixa de completar aqui o nosso quadro clínico. Arrepios de frio, sudorese, anorexia, vômitos, diarreia, como nós víamos aqui, esse desconforto abdominal, e agravamento do mal-estar. Em crianças, é frequente observar-se anemia, ainda nesta fase. Né? E esta anemia em crianças é traduzida mesmo com palidez nas palmas das mãos, ou, se formos a pedir ali o hemograma a nível laboratorial, podemos ter um hemograma menor de 8 gramas por decilitro de sangue, e também esta criança pode apresentar tosse, que é típica da malária. Ora bem, podemos aqui continuar. E como eu vinha dizendo, que este quadro clínico que nós acabamos aqui de ver é mesmo cortesia do manual Tratamento de Malária 2017. Nós extraímos daqui, elaborado pelo Ministério de Saúde. Malária grave ou malária complicada? Quais são os seus sintomas? Qual
qual é a característica-chave da malária grave ou malária complicada? Bom, a malária grave ou a malária complicada é caracterizada pelos seguintes sintomas. Antes de falarmos da sua característica e seguintes sintomas, era bom que nós dissêssemos que os adultos não imunes, bem como crianças e gestantes, podem apresentar manifestações mais graves da malária, podendo ser fatal no caso do Plasmodium falciparum, como vimos de antemão a quanto da nossa explanação da fisiopatologia e também a quanto da nossa explanação há bem pouco tempo, quando estávamos aí a introduzir mesmo o assunto de hoje, que é concernente ao quadro clínico. Bom, quando for este indivíduo falciparum, nós podemos ter uma malária que pode complicar e levar o nosso paciente à morte. É mesmo letal. Bom, outra coisa que nós podemos aqui nos referir é mesmo com relação a outros sintomas que nós podemos aqui ter na malária complicada, não é? Na malária complicada ou na malária grave. E os outros podem ser a prostração, isto é, o indivíduo pode apresentar uma fraqueza generalizada que podemos observar em alguns pacientes com malária, impossibilitando-os de andar ou de sentar-se. Então, este indivíduo tem uma prostração, também é característica da nossa malária complicada. Alteração de consciência, a famosa malária cerebral, né? Em que, se formos aplicar aqui a escala de coma de Glasgow para os adultos, por exemplo, o indivíduo pode ter uma escala ou pontuação inferior a 11 e escala de Blantyre uma pontuação inferior a 3, neste caso, para as crianças. Outra característica importante é a incapacidade de se alimentar, não é? Esta é característica da malária grave ou complicada. O indivíduo nem consegue se alimentar. E também icterícia clínica. Para além da icterícia, hemoglobinuria, não é? Que é caracterizada por uma urina escura, anemia grave, em que podemos observar aqui a inspeção, palidez das mucosas e também palidez a nível das plantas, a nível das palmas das mãos. E também podemos aqui ver, podemos observar hiperpirexia, que é resultado mesmo daquilo que nós vimos como a temperatura elevada, pode nos levar aqui a febre. Insuficiência renal. A insuficiência renal nestes indivíduos é caracterizada principalmente por diurese e também urina cor de Coca-Cola. Essa é a característica principal destes indivíduos. A característica principal desses indivíduos. Outra coisa é que também pode ter coma, entre outros sintomas. Não é? Esse indivíduo pode ter coma, entre outros sintomas. Ocorre também hipoglicemia, como eu dizia, o aparecimento de convulsões, vômitos repetidos, hiperpirexia, icterícia, não é? Icterícia, distúrbios de consciência, que são indicadores de pior prognóstico e podem preceder os sintomas ou as seguintes formas clínicas de malária grave e complicada. Malária cerebral. Bom, dizer que cerca de 2% dos indivíduos parasitados por falciparum eles vão apresentar malária cerebral. E os principais sintomas são forte cefaleia, hipertermia, não é? Uma hipertermia, e também vão ter vômitos e sonolência. E esta sonolência que às vezes pode também evoluir para o quadro de coma. Não é? O indivíduo pode entrar em coma e em crianças ocorrem convulsões, pelo menos 2 convulsões por dia. Né? Pelo menos 2 convulsões diárias. Então, como nós já vimos aí, falamos mesmo da malária cerebral. O indicador-chave da malária cerebral, ou
Aliás, a malária cerebral é um indicador-chave da malária grave. Ocorre em cerca de 2%, como nós víamos aí, dizendo dos indivíduos acometidos pelo Plasmodium falciparum, e os seus principais sintomas, podemos aqui repetir, os seus principais sintomas são cefaleia forte, hipertermia, vômitos e sonolência, né? E em crianças pode ocorrer convulsões, e a convulsão aqui que ocorre nesta criança, é que salientar que deve ser uma convulsão que ocorre mais ou menos 2 convulsões por dia, senão podemos fazer aqui uma confusão com epilepsia. O paciente pode evoluir para um quadro de coma, com pupilas contraídas e alterações dos reflexos profundos. Então, este indivíduo pode evoluir para coma, como nós vimos, e as suas pupilas podem estar contraídas e também a alteração dos seus reflexos profundos. Então, como nós já falamos aqui do coma, vamos agora falar por que há coma no indivíduo com malária complicada. Bom, o coma na malária é devido ao bloqueio de capilares cerebrais por eritrócitos parasitados e também pode ser atribuído à hipoglicemia e efeitos de citocina, como por exemplo o fator de necrose tumoral, né? Então, como nós podemos aqui perceber que este coma na malária é a complicação mais temida por infecção de falciparum, né? E é devido ao bloqueio de capilares cerebrais que pode ocorrer esse coma. E este bloqueio de capilares cerebrais é feito por eritrócitos parasitados, como vimos na hipoglicemia, aliás, na fisiopatologia, que eritrócitos, um dos ciclos da fisiopatologia da malária era a adesão dos eritrócitos, ou o sequestro dos eritrócitos, não é? O sequestro dos eritrócitos. Então, esses eritrócitos parasitados já sequestrados a nível dos capilares cerebrais podem bloquear esses capilares e levando assim o indivíduo ao coma. A outra causa pode ser a hipoglicemia, que veremos aqui também. Podemos tentar explicar como é que ocorre essa hipoglicemia e também efeitos da citocina. E nós víamos também que a citocina tinha vários efeitos, quase 70 a 60% dos sintomas da malária era devido à toxicidade da liberação de citocina. Bom, e antes de avançarmos, gostava mesmo de explicar a razão deste senhor, não é? Falamos aqui da hipoglicemia, esta hipoglicemia que pode levar ao coma. Então, porquê? Não é? Porquê que esta hipoglicemia, ou como é que ocorre esta hipoglicemia? Não é? Bom, nós estamos aqui no lema aprofundar a doença, então vamos agora falar das possíveis razões da hipoglicemia na malária. A primeira razão é o consumo de glicose por número maciço de parasitas. Nós sabemos que os parasitas ali, principalmente no falciparum, estamos aqui a dizer que podem estar em torno ou podem parasitar o indivíduo, podem provocar uma parasitemia cerca de 20% dos eritrócitos. Então, esses parasitas podem estar a consumir glicose a nível da corrente sanguínea. E estando ali a consumir glicose, é óbvio que este indivíduo pode desenvolver, de certa forma, hipoglicemia, né? E outro fator, temos depleção de glicogênio hepático, principalmente em pacientes que não se alimentam por vários dias. Então, nós vimos que uma das causas da malária complicada, um dos sinais, é que o indivíduo não consegue se alimentar. E uma vez que este indivíduo já não consegue se alimentar, haverá uma depleção do glicogênio, e havendo essa depleção do glicogênio hepático, e teremos como principal sinal aqui o aparecimento daquilo que nós podemos aqui chamar de hipoglicemia. Outra coisa importante é a liberação de insulina pelas células beta do pâncreas, e que são estimuladas principalmente pela quinina durante o tratamento. E nós sabemos que
Consumo de... nós sabemos... Ok, vou explicar mesmo depois disto. As 3 causas da hipoglicemia são consumo, o consumo da glicose pelo número maciço de parasitas presentes no sangue, como eu vinha dizendo, depleção do glicogênio hepático, em que nós vimos que o indivíduo pode ficar num período considerável sem se alimentar e assim vai fazer com que haja uma depleção do glicogênio a nível hepático e, havendo essa depleção de glicogênio a nível hepático, o que vai ter como resultado é nada mais, nada menos que isto que nós chamamos de hipoglicemia. A outra razão, na verdade, é a liberação de insulina pelas células pancreáticas, as células beta do pâncreas. Haverá liberação de insulina, estimuladas pela quinina. Nós sabemos que um dos tratamentos eficazes na malária é o uso da quinina. E esta quinina estimula as células beta do pâncreas a produzirem e liberarem a insulina. Então, com esta insulina liberada e nós conhecendo a função da insulina, o que é que vai acontecer? Haverá mesmo haverá o favoritismo do consumo da glicose, e favorecendo o consumo da glicose, o que é que vai acontecer? O indivíduo entra em hipoglicemia. Temos aí as 3 causas de hipoglicemia no indivíduo malarígeno. Bom, e como vimos na malária não complicada, em que fomos buscar mesmo algumas manifestações do Manual de Tratamento da Malária 2017, elaborado pelo Ministério de Saúde de Moçambique, então podemos aqui ter uma outra tabela em que mostra as manifestações clínicas da malária grave. Primeiro, prostração, como nós dizíamos aí, que é caracterizada principalmente pela fraqueza generalizada que impede o doente de andar ou sentar. Alteração de consciência, com valores em pontuação de coma na escala de Glasgow, menor de 11 em adultos, e na escala de Blantyre, menor de 3 para as crianças. Incapacidade de se alimentar, o indivíduo pode ter uma incapacidade de se alimentar. Respiração profunda, dificuldade respiratória também, e respiração acidótica é uma das características também da manifestação clínica da malária grave. Convulsões repetidas, o indivíduo pode ter convulsões, mais de 2 convulsões ou mais de 2 episódios em 24 horas, para não confundirmos aqui com epilepsia, não é? E colapso circulatório ou choque, não é? O indivíduo pode ter um colapso circulatório, ou mesmo, isto é, pode ter choque, em que é devido também à tensão arterial sistólica, pode estar abaixo de 80 milímetros de mercúrio nos adultos e abaixo de 70 milímetros de mercúrio nas crianças. Isto segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde. Edema pulmonar, o indivíduo pode ter edema pulmonar observável a nível da radiologia ou saturação de oxigênio menor de 92%. Uma frequência respiratória maior de 30 ciclos por minuto e crepitações na auscultação. Podemos também ter hemorragia espontânea normal, o indivíduo malarígeno também pode desenvolver uma hemorragia espontânea anormal, pode desenvolver uma icterícia clínica e evidência de disfunção de outros órgãos vitais. Podemos ter também hemoglobinúria, que é caracterizada por uma urina escura. Se o indivíduo tem malária e tem uma urina escura, então este indivíduo já está a ter hemoglobinúria. Né? Anemia grave na malária também é uma anemia grave, que é caracterizada pela palidez das mucosas e planta das mãos. Né? Planta das mãos. Bom, ok. Para mim seriam palmas. Mas o manual está aqui, está assim escrito, né? Planta do pé, né? Que eu sei, planta do pé. Muito bem. Mas aqui vem planta das mãos. Muito bem. Hiperpirexia, que é aquela temperatura elevada, uma temperatura axilar superior a 39,5 graus Celsius.
e também insuficiência renal. A insuficiência renal aqui é caracterizada por redução de diurese neste indivíduo, também é caracterizada por redução de diurese, e também este indivíduo pode ter uma urina cor de Coca-Cola. A famosa urina cor de Coca-Cola é uma insuficiência renal. Como é que ocorre a insuficiência renal? Meus senhores, volte ao vídeo Fisiopatologia. Lá temos um pouco de explicação daquilo que ocorre para o desenvolvimento da insuficiência renal no indivíduo malarígeno. Bom, e achados laboratoriais para um indivíduo com malária grave ou complicada são nada mais, nada menos que estes aqui, que também o Manual de Tratamento da Malária 2017 do Ministério de Saúde nos traz. O primeiro é uma hiperparasitémia, que nós vimos. Essa parasitémia pode estar em que a parasitémia dos glóbulos vermelhos, neste caso dos eritrócitos, pode estar maior a 2%, ou mesmo uma densidade parasitária que pode ser igual a 100.000 parasitos por microlitro de sangue. Depois temos a anemia normocítica grave, com uma hemoglobina menor de 5 gramas por decilitro de sangue, ou um hematócrito menor que 15% em crianças, e em crianças menor de 12 anos, ou então uma hemoglobina menor de 7 gramas por decilitro, e também isto pode ser menor que 20%, hematócrito menor de 20%, respectivamente, em adultos. Pode apresentar hemoglobinúria, em que nós víamos aí que é representada, aqui é no laboratório já, né? Sem o laboratório, dizíamos que era representada por urina escura. Hipoglicemia, que vimos aí as razões da hipoglicemia, só que esta hipoglicemia no indivíduo da malária, a sua glicemia pode estar menos de 2,2 milimoles por litro, ou então menos que 40 miligramas por decilitro de sangue. Acidose metabólica, que também citamos de antemão, não é? Em que o bicarbonato plasmático pode estar menos que 15 milimoles por litro. Hiperlactatemia, em que o lactato pode ser maior que 5 milimoles por litro, o que não pode ser. Insuficiência renal, que é caracterizada ali em que víamos aí que o indivíduo pode apresentar uma urina cor de Coca-Cola. Mas aqui no laboratório o que veremos é que a creatinina sérica será maior de 265 micromoles por litro, ou seja, a ureia pode ser maior de 20 milimoles por litro. E também podemos ter bilirrubina plasmática maior que 50 milimoles por litro, ou então 3 miligramas por decilitro. Muito bem. Isto, como vínhamos aqui dizendo de antemão, conseguimos do Manual Tratamento de Malária, em cortesia do Ministério de Saúde. Bom, então, no que concerne ao nosso quadro clínico hoje, termina mesmo por aqui. Podemos aguardar por mais e mais vídeos concernentes ao diagnóstico e tratamento. Talvez paremos mesmo por aí. Se o tempo ainda nos restar, podemos avançar até mesmo na prevenção, mas eu não gostava de chegar até lá. Gostava mesmo de parar no tratamento da malária nos próximos dias. Por hoje é tudo. Temos aqui como nossas referências bibliográficas o Manual Normas de Tratamento da Malária em Moçambique, 3ª edição, Maputo 2013. Este livro é da autoria de Armindo Tiago e seus colaboradores, todos estes do Ministério de Saúde. Outro manual que nós consultamos é Malária, Atualização para Docentes das Instituições de Formação, Maputo 2011, que também é da autoria do Ministério de Saúde. Vamos também consultar aqui Medicina Interna de Harrison, a 19ª edição, 2017.
Outro manual, Cecil Medicina, não é? A 23ª edição, Rio de Janeiro, Helvetier, 2011. E também, para não deixarmos aqui atrás, David Pereira Neves, et al., Parasitologia Humana, 11ª edição, editora Knaus, sem data. Por último, consultamos também outros artigos a nível da plataforma de internet, como vídeos, não é? Artigos em PDF, entre outros, mas desde que sejam fidedignos e da área de medicina. Bom, chegados aqui, eu, nada mais, nada menos, tenho a dizer, senão o meu koshukuru. E koshukuru quer dizer isso mesmo. Muito obrigado.